gente combina o tema, e eu falei, Cida, eu acho, você não se importar, eu gostaria de contar sobre esse livrinho. Eu recentemente achei assim, uma contribuição excelente no assunto, que a gente não tem muita história de abordagem a respeito dele no espírita. O Antônio Vieira, ele é um professor de história, e ele fez esse livro aqui sobre o Jesus histórico. Achei interessante, porque eu não costumo ver esse tipo de abordagem, e ela me parece extremamente sintonizar com o pensamento de Kardec a respeito de Jesus. Quando a gente vai na kardeciana e estuda ali o esforço que ele fez de compreender Jesus, principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, em a Gênese, a gente vê que Kardec, numa época que não existia essa discussão de Jesus histórico, ele tenta montar uma ideia de um Jesus que seja histórico. Acho tão interessante esse esforço de Kardec, porque na época dele, se tinha histórico na época de Kardec. É interessante que mesmo cientistas da época, eles tinham um respeito tremendo. Nesse momento que eu estou estudando Kardec, estudando a época de Kardec para compreender melhor a obra dele, eu tenho lido vários filósofos e cientistas da época dele, muito interessante, porque eles tinham assim, até um receio de questionar a Bíblia, porque ela era muito poderosa ainda, e pensava sobre longe de todo mundo aquela vela ciciosa da igreja, se houver qualquer coisa fora daquilo, a igreja, de certo modo, validava. Né? Então, foi muito interessante perceber em Kardec uma preocupação de resgatar um pouco de historicidade de Jesus. E a gente vê isso que tenta fazer, sobretudo quando a gente lê na introdução. Vocês estão sentindo meu? Está tendo uma dificuldade? Falhando tudo. Eu sei o que pode ser que está causando isso. Bom, o jeito. Assim, deixa eu ligar a câmera e deixar só o áudio. E aí, para vocês, isto. Vamos ver se só o áudio chega melhor para vocês? Tá? Vamos testar e ver o que acontece. Mas então, assim, olha, é muito interessante a gente perceber esse estudo de Kardec, porque numa época em que a Bíblia era entendida exclusivamente do ponto de vista de livro sagrado, livro histórico, não havia a perspectiva que existe hoje de compreender a Bíblia como literatura religiosa. Hoje, no meio teológico, tanto da teologia católica quanto da teologia evangélica, há um reconhecimento de que a Bíblia, na verdade, é um grande livro de literatura espiritual. Já há mais ou menos um consenso de que os registros que aparentam ali, do ponto de vista de época, não são registros históricos, né? Até mesmo o entendimento de que muito do que a grande parte do que a Bíblia narra devem ser provavelmente lendas ou mitos do povo judeu. Eu até vi uma comparação que eu achei muito interessante, que eu acho que ajuda a gente a compreender a Bíblia. O articulista dizia o seguinte: quando a gente ouve falar de Thor, de Hércules, de Zeus, a gente não tem dúvida nenhuma de que se trata de mitos. Aí ele faz a pergunta: por que será que quando a gente ouve falar de Moisés, de Sansão, de Josué, de Abraão, por que a gente acha que são seres reais e não mitos? Só porque estamos inseridos dentro dessa cultura? É muito interessante essa análise dele. Então, hoje, há consenso de que a Bíblia, na verdade, é um grande compêndio de literatura religiosa do povo judeu. E com isso, então, resgata-se agora, resgata-se não, vem à tona uma grande pergunta. E com relação a Jesus, o que é que tem a Bíblia que pode ser verdade? E o que é que na Bíblia que pode ser apenas mito em torno da figura de Jesus?
Quando a gente volta no tempo para identificar os textos do Evangelho, a gente verifica, por exemplo, que nós não temos acesso aos livros originais que a gente lê na Bíblia. A gente não tem acesso ao livro de Mateus, a gente não tem acesso ao livro de Marcos, nem ao de João, nem ao Lucas. Nós não temos acesso a nenhum deles. Os textos mais antigos que já foram encontrados são aqueles do Mar Morto, e eles remetem a algo próximo de 200 anos depois de Cristo. Portanto, um tempo bem prolongado para que se constituíssem mitos em torno da figura de Jesus. Então, há um entendimento no meio dos estudiosos da Bíblia, é muito interessante que está muito claro na Bíblia de Jerusalém, né? Que com certeza ali há muitos mitos, muitas histórias, muitas lendas que foram agregadas à cultura popular. E, no meio disso, com certeza, há também narrativas que espelham fatos acontecidos na época. Então, é muito interessante ver isso. Eu fico imaginando se Kardec tivesse hoje meios de estudar conosco nesse tempo que nós estamos, como que ele se empolgaria com certeza por essas possibilidades de resgatar uma perspectiva de um Jesus mais real, menos mitológico. Porque a gente acostumou, a gente acabou aprendendo a conviver com um Jesus que é mais mitológico do que real. E não é sem razão que Kardec, quando vai escrever sobre Jesus, então, ele estabelece uma condição. Está ali no início do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu acho aquilo de uma sabedoria extraordinária. Ele diz assim, olha, de 5 partes compõem os evangelhos. Dos atos comuns da vida cotidiana de Jesus, dos milagres que lhe são atribuídos, das profecias que também lhe são atribuídas, ele era considerado profeta, dos trechos que foram usados pela igreja para fundamentar os seus dogmas, e, por último, ele fala uma parte que é moral. Aí ele diz, sobre essas 4 outras, a unidade nunca se entendeu, só houve controvérsia. E cada religião advoga para si a primazia da sua interpretação a respeito dessas questões. A única que até hoje é inatacável e não tem sido objeto de nenhuma controvérsia, e onde todas as religiões se encontram, é a parte do ensinamento moral. Então, Kardec vai dedicar o Evangelho segundo o Espiritismo a analisar a parte de ensinamento moral de Jesus, que é a parte que ele diz assim, olha, nessa parte a gente não tem como ter controvérsia em torno dela. Porque, na verdade, o que Jesus apresenta é um conjunto de princípios éticos que estão acima de qualquer cultura, que estão acima de qualquer temporalidade, que estão acima das mudanças, das mutações da nossa condição humana. Então, ali no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec sintetiza o pensamento de Jesus do ponto de vista, portanto, de uma referência naquilo que lá no Livro dos Espíritos consta como resposta de um dos espíritos a Kardec. Né? Qual o modelo que nós teremos, o modelo mais perfeito que nós podemos ter por guia e exemplo aqui na Terra? E o Espírito responde, olha, presta atenção em Jesus, né? Observa Jesus. Então, é muito interessante, porque Kardec vai unir então, aquela perspectiva da resposta do Livro dos Espíritos com a abordagem, então, do Evangelho, buscar em Jesus a referência de moral e de ética para um projeto de vida humana aqui na Terra. Bom, nesse sentido, aí sim a gente começa a perceber uma grandeza de Jesus que transcende o que a gente tem visto até então de teológico. Porque aí nós vemos Jesus que é humano, um ser humano como eu, como você, como qualquer um de nós aqui. Nós vamos ver um Jesus que é humano, apresentando algumas propostas e um modelo de vida, um modo de vida, que realmente é desafiador para nós. Nós vamos ver um Jesus, primeiro, ele é uma pessoa que é nazareno, uma pessoa simples, né? Uma pessoa sem posses, sem
recursos sofisticados, é uma pessoa comum do povo, carpinteiro, nenhuma profissão nobre, ele não é médico, ele não é engenheiro, não é sacerdote, ele não é político, ele não é governante, ele não é fariseu, né? Ele é um carpinteiro. E é um carpinteiro que, aos 30 anos de idade, se dispõe a sair pelo mundo anunciando uma proposta revolucionária de uma sociedade mais solidária, uma sociedade onde as pessoas se preocupassem uns com os outros, uma sociedade baseada no preceito da fraternidade. Então, isso é extremamente provocativo para nós. Aquela mesma proposta que ele faz para o jovem rico, vai de tudo que tem, distribui entre os pobres e vem e me segue, ele é o exemplo daquilo. É como se, em pleno século XXI, alguém abrisse mão de tudo, de toda a sua vida, de todo o seu conforto, para sair por aí propondo um novo modelo de sociedade onde nós possamos ser todos irmãos uns dos outros. É isso que Jesus faz. Né? E é muito interessante que aí nós vamos ver um pouco desse perfil do homem. Jesus é considerado pelo povo dele como um profeta. Nós estamos falando de uma sociedade, os judeus, que para eles a figura desse pregador é o profeta. Né? É o profeta. E aí, esse profeta, ele vai romper com muitas crenças que a gente tem do ponto de vista das nossas relações interpessoais. A primeira coisa que ele vai colocar é dizer assim, olha, que você está vendo aquela mulher que é acusada ali, por exemplo, de prostituta? Ele vai dizer assim, olha, ela é sua irmã. Ela é sua irmã, né? Ele vai estar vendo aquele presidiário, aquele jovem que foi pego pela polícia envolvido com tráfico e etc. Ele é seu irmão. Ele vai dizer exatamente, seu irmão. Poderia ser seu filho. Né? Então, Jesus vai apresentar uma perspectiva que é extremamente desconfortável para os nossos valores sociais de hoje. Né? Ele vai apresentar, por exemplo, como nobre, como pessoa exemplar, ele vai pegar exatamente, e tem hora que eu fico pensando assim, olha, Jesus realmente ele faz umas provocações muito interessantes. Quando ele pega como exemplo de conduta, não o sacerdote. Ele deixa o sacerdote de lado e fala, olha, o sacerdote é alguém que não entendeu a mensagem. Né? Ele vai dizer não, o levita, que é o trabalhador do templo, ou seria o médium espírita, por aí, né? O sacerdote seria o palestrante espírita, sou eu aí, a turma aí da liderança, viu, gente? Né? Somos a gente que fica aparecendo mais. O levita é o trabalhador da casa espírita, é o médium, é o colaborador, né? Ele pega o levita e vai dizer assim, olha, esse levita também não compreendeu a mensagem do evangelho. Quem compreendeu foi o samaritano. E quem que é o samaritano? O samaritano é alguém desprezado pelos judeus porque ele é uma pessoa, ele é ateu, ele não acredita em Deus. E aí é muito interessante quando Jesus faz essa provocação, que é uma provocação. É uma história que ele está inventando, não existiu samaritano coisa nenhuma. Ele está inventando aquela história para dizer assim, olha, cuidado, porque às vezes os ateus são mais generosos e mais solidários do que vocês, religiosos. É isso que Jesus está dizendo com a parábola do bom samaritano. Ele está dando um puxão na nossa orelha, né? Dando um puxão na orelha dos religiosos do seu tempo. E é um puxão na orelha que repercute ainda hoje. E é tão interessante essa observação de Jesus, porque quando nós pegamos algumas pesquisas, tem uma pesquisa que já foi replicada 2 vezes, eu acho muito interessante. Eles já fizeram uma nova tentativa para ver se o resultado não dava diferente, mas fizeram uma pesquisa com pessoas escolhidas aleatoriamente no ambiente de rua para testar as pessoas que eram mais generosas e verificar se eles são religiosos ou ateus. E é muito interessante que, confirmando a parábola do bom samaritano, as pessoas que se declaram ateus ou agnósticos, que não frequentam nenhuma religião, eles apresentam uma porcentagem de pessoas, uma porcentagem maior do que a dos que se declaram religiosos, de pessoas que manifestam atos de solidariedade para com o próximo. Ou seja, a parábola do bom samaritano, ela se repete ainda hoje.
as pessoas que não acreditam em Deus ou que não fazem diferença, que isso não faz diferença para eles e que não têm religião, costumam ser mais solidárias do que nós religiosos. Essa pesquisa é tão interessante e ela já foi testada 2 vezes, inclusive no último caso envolvendo crianças, isso foi no ano de 2015. E mais uma vez confirmou que as pessoas que têm religião são menos solidárias que as pessoas que não têm. E é disso que Jesus fala. Então é muito interessante perceber essa mensagem do Jesus real, né? do Jesus que é um pensador, um cara que discute essas ideias, e aí a gente vai ver a dimensão das ideias que ele propõe em reflexão. A gente vai perceber, por exemplo, que ele vai colocar o amor, não simplesmente o amor ao próximo, como era até então conhecido, mas o amor ao próprio inimigo. Ele pedir assim, olha, sabe aquela pessoa que destruiu a sua vida? Ele diz assim, olha, trata ela com amor. Trata ela com amor. É algo que eu confesso, para mim, eu não alcanço ainda esse nível de desprendimento e de amorosidade que ele propõe. Isso é um exercício, é um treino imenso. Eu estava analisando esses dias uma outra passagem, que é outra proposta ousada dele. Ele fala, olha, se alguém tenta tomar sua capa, dá logo também um manto. Perde tempo discutindo bobagem, não. Entrega logo a capa, o manto. Se alguém te pedir para andar com ele 1000 léguas, vai com ele 2000 passos, né? Vai com ele 2000. Olha que interessante. Né? Vai com ele 2000. E ele diz assim, olha, dá a quem te pede. E não queira de volta aquilo que você, porventura, tem emprestado. Ou seja, ele dá uma lição de desapego, que nós, nesse mundo moderno, estamos precisando muito refletir sobre ela. Então, Kardec vai mostrar que esse Jesus, da parte do ensinamento ético e moral, ele é grandioso pelas suas ideias, e não por atos sobrenaturais, de ter feito milagre, de ter feito uma coisa ou outra, que a gente não sabe se é lenda ou se aconteceu, se não aconteceu. Em A Gênese, Kardec tenta usar os recursos da ciência do seu tempo para ver se havia possibilidade, ou então tentar justificar alguma possibilidade de que os milagres e as previsões de Jesus fossem reais. Né? Hoje, talvez ele não perdesse tempo com isso. Hoje, talvez ele nem perdesse tempo com isso, porque isso não é relevante. O que é relevante na figura de Jesus é o ensinamento moral. E aí tem outras coisas que esse resgate do Jesus histórico traz para a gente, que são também assim desafiadoras e botam a gente para pensar. A primeira, quando a gente descobre que Jesus não é aquele loirinho dos olhos azuis, nascido na Europa, como a gente acostumou a ver, né? E aí os nossos colegas da antropologia vão e dizem assim, olha, Jesus era do Oriente Médio. Portanto, Jesus com certeza não era loiro, ele era moreno, e com certeza ele não tinha aquele cabelo clarinho, castanho, claro, né? Não tinha nada daquilo. Com certeza, Jesus era um tipo mais semita. E eu acho muito interessante aquela figura da Aquiane. Eu queria estar no computador, porque eu até separei a figura aqui para mostrar para vocês, mas não vai ter jeito, mas eu quero propor a vocês. Chega a hora que terminar a reunião, né, que você se desobrigar de tudo, digita aí no seu celular, Jesus de Aquiane, A-K-I-A-N-I, Aquiane, tá? Jesus de Aquiane. Vocês vão ver que figura linda. Ou então procura assim, ó, Jesus, o príncipe da paz, né? Que é isto, exatamente, Luciana, isso mesmo, tá? Então, essa menina, quando ela tinha 8 anos de idade, ela disse para os pais dela que ela viu um homem muito bonito e que ele pediu para ela pintar o rosto dele, né? E ela pintou e ela entendeu que esse personagem, pela maneira como ele se dirigiu a ela não era religiosa, a família dela não era religiosa, mas ela entendeu que ele teria dito que o nome dele era Jesus. E aí ele pinta esse rosto. Ela pinta esse rosto aos 8 anos de idade. É muito interessante, quem puder dar uma olhadinha depois, verifica lá, porque é exatamente essa visão que hoje os nossos antropólogos começam a construir em torno da imagem do Jesus histórico.
Ah, sim, isso, Tiago. Se você conseguir compartilhar com o grupo aí, compartilha, que é linda a imagem. Jesus, o príncipe da paz, né? Então, é um Jesus semita. É um Jesus semita. Isso vem nos ajudar a romper o preconceito. A romper o nosso preconceito, que a gente, e aí assim, a gente tem que ter muita tranquilidade de ver isso, sabe? Eu costumo dizer que a gente tem que ser os primeiros a ver as nossas mazelas, a gente não pode deixar os outros não. A gente tem que ter muita tranquilidade de entender que o espiritismo foi elaborado numa concepção bastante eurocêntrica, né? Bem centrada ali em Paris, a França do século XIX, antes da Belle Époque, assim, a cidade de luz, né? Então era natural que toda a concepção que está presente na obra espírita seja bastante europeia, né? Bastante europeia. E a gente tem que hoje ser capaz de fazer um olhar mais abrangente para a gente superar a limitação que essa visão traz e superar o preconceito, né? E ver um Jesus do Oriente Médio, né? E aí surgem outras questões interessantes também. Eu me lembro que no carnaval desse ano teve uma polêmica toda em torno daquele garoto que colocaram lá um menino da. Assim, mostra aí para nós. Agora que você conseguir postar aí, que eu vi aqui na tela, eu quero voltar e conversar a respeito. Então, no carnaval, postaram lá o menininho, o garoto lá, negrinho, lá em cima do carro alegórico, representando a figura de Jesus. E muita gente ficou revoltada. Eu falei, mas gente, como assim? O que é que tem de errado em eles imaginarem se Jesus não poderia ser um garoto favelado? É bem provável que se Jesus viesse ao mundo hoje, ele reencarnasse numa condição dessa no nosso meio. Talvez até para nos ajudar a perceber alguma mensagem oculta nessa simplicidade. Então, é muito interessante que esse resgate do Jesus histórico, ele rompe vários dos nossos preconceitos. Outro preconceito que ele vai romper, por exemplo, um preconceito que na nossa sociedade é muito arraigado, né? É tão arraigado que a gente tem que inventar uma história para justificar a pessoa de Jesus. É o preconceito sexual. Nós viemos de uma tradição judaica onde sexo é considerado uma coisa suja, uma coisa imunda. As mulheres tentam os homens, né, pela tradição, tentam os homens com a sua lascívia. E os homens pobres, coitadinhos, se não resistem, caem nessa tentação. Tanto que quem era punido era a mulher, nunca o homem. Quando uma mulher cometia adultério, ao invés de pegar o cara que a seduziu e levar para a praça e cobrir ele de pedrada até morrer, quem morria era a mulher. Né? Então, a nossa tradição espiritual ela é muito, muito machista e muito preconceituosa contra o sexo. Por conta disso, sem dúvida alguma, foi que os nossos primeiros escritores lá, que não são os discípulos, eles não, o texto do Evangelho não é o original deles, a gente tem que ter essa clareza, né? O texto de Lucas não é integral de Lucas, o texto de Mateus não é integral de Mateus, houve alguma elaboração nisso posterior. Então, é por isso que a gente vai ver, por exemplo, a ideia de que Maria seria uma virgem que engravidou de um anjo. Né? E aí, essa gravidez, eu já vi gente fazendo piadinha com ela para dizer como é que um anjo engravida uma virgem, né? E assim, mas o fato é que tem um pouquinho da mitologia grega, um pouquinho da mitologia romana nisso, onde as mulheres que eram mães de criaturas especiais, de semideuses, elas eram mulheres que tinham relações sexuais com Deus, com os deuses, com Zeus, né? Então, assim, a gente vê que tem um pouquinho dessa tradição grega ou romana, talvez, misturada no nosso evangelho, talvez até pelo preconceito que a nossa sociedade desenvolveu em relação à questão da sexualidade. Então, a gente vai rompendo os preconceitos e, sobretudo, o que me parece que é mais interessante quando nesse trabalho que o Marco Antônio Vieira faz de trazer para a nossa reflexão o Jesus histórico, é porque ele mostra um Jesus que é muito mais próximo de nós do que um Jesus
vamos dizer assim, um Jesus mitológico aí, tão transcendental, tão filho de Deus, tão diferente de nós. A Igreja Católica o colocou como sendo uma das pessoas da Santíssima Trindade, algo tão distante de nós que ele está mais perto de Deus do que de homem. Então, nessa ideia do Jesus histórico, nós vamos ter o contrário, ele é muito mais perto de homem do que de Deus. Né? Ele muito mais um Jesus humano, que a sua condição de divindade ela era pela sua condição de sintonia espiritual, e não por algum privilégio de ser um ser divino, onde a sua condição de exemplificação para servir de guia e modelo, como está lá no Livro dos Espíritos, é sobretudo pelo seu modo de vida no cotidiano, onde ele não é capaz de ver um ser humano necessitando de amparo, de socorro, de cuidado, e ser indiferente a esse ser humano. Então, é o Jesus real, carne e osso, que caminha pela terra, que anda de pé no chão, né? Que desgasta a sandália, caminhando por ali, por aqui, levando esperança para as pessoas, e conclamando as pessoas a criar uma fórmula de vida social onde seja possível a todos os seres humanos serem felizes. É isso que Jesus está propondo quando ele fala do reino dos céus. O reino dos céus não é fora da terra, é na terra. E, segundo ele, não é uma coisa exterior da materialidade da vida, é uma coisa que está constituída no coração de cada ser humano. Então, é muito interessante esse Jesus que, inclusive, é capaz de sacrificar-se para servir o seu próximo. É capaz de abrir mão de conforto pessoal, é capaz de abrir mão de tudo para servir a comunidade, sobretudo os mais frágeis. É um Jesus que não tem preconceito contra ninguém, tanto que ele diz, olha, avisa os fariseus, tomem cuidado, moçada. As prostitutas e os publicanos vão entrar primeiro do que vocês no reino dos céus. Porque vocês ficam achando que são muito bons porque têm religião, porque têm espiritualidade, porque falam de Deus, mas às vezes aquelas criaturas que estão marcadas pelo sofrimento nas condições mais marginalizadas da vida são muito mais solidárias do que vocês religiosos. É isso que ele está dizendo. Ele está nos chamando a atenção. Nos chamando a atenção de tal maneira que, quando ele se vê sem condições de desafiar mais o poder romano, ao invés de chamar os seus discípulos e falar, vamos reagir, vamos lutar para a gente implantar o reino dos céus aqui na terra de qualquer jeito, à custa de armas, ele diz, não, se for pela ignorância, estou fora. E se deixa ser preso, se deixa ser crucificado. Porque ele é um defensor incondicional da não violência. Então, isso de um ser humano é muito rico e é muito bonito. O Emmanuel vai dizer que nós tivemos poucos casos de exemplificação próximas da de Jesus, e vai dizer que Sócrates foi um dele. Gandhi foi outro que se aproximou também. Né? Então, tem alguns seres humanos que passaram pela Terra que parece que compreenderam a mensagem de Jesus de uma maneira mais especial. E aí eu quero encerrar, então, só lembrando disso. Nós temos duas perspectivas para a gente pensar em Jesus. Uma delas, essa perspectiva mitológica que a gente acostumou, né? De Deus, Jesus um quase semideus, um ser especial, vindo à Terra, de altas esferas, de uma transcendência que a gente não sabe compreender. Ou o Jesus que Kardec coloca no Livro dos Espíritos, guia e modelo para a humanidade. Um ser humano normal, um ser humano de carne e osso, que com certeza um espírito bem mais elevado do que nós, mas que fez o que fez não por ser transcendental, fez o que fez, viveu como viveu, agiu como agiu, por ser extremamente consciente. Consciente e num nível de consciência que o tornava solidário para com todas as dificuldades dos seres humanos da Terra. E que nos exortava constantemente, os 3 anos finais da vida dele, mais ou menos, segundo os historiadores resgatam, os 3 anos foram para ele estar fazendo um grande trabalho de conclamar os seres humanos a construir um mundo melhor aqui na Terra, onde não houvesse mais espaço para fome, onde não haja espaço para miséria, onde não haja espaço para tamanha desigualdade quanto nós temos hoje, que faz com que nós tenhamos, somente no Brasil, quase 20 milhões de pessoas
na linha, abaixo da linha da pobreza, e não tendo a possibilidade de fazer sequer 2 refeições por dia, muitas vezes tendo de viver com uma só. Eu entendo, e aí eu acho que o livro do Marco Antônio me conquistou muito, porque ele resgata esse Jesus guia e modelo, e que diz, olha, aquele que me segue, né, aquele que o segue, é Paulo quem diz isso, deve andar como ele andou. E aí nós temos, então, essa proposta. Guia e modelo é para ser seguido, para ser imitado, para ser copiado. Que nós possamos imitar, copiar, seguir Jesus na sua exemplificação, no seu modo de vida, na sua escolha de modo de viver aqui na Terra. Muito obrigado a vocês pela confiança. E eu espero que vocês me orientem agora por escrito aqui na tela, porque eu não ouço vocês. Isto, Luciana, que bom. Gente, então, quero agradecer ao Elias, né, pelo tema de hoje, pela palestra de hoje, que apesar desses probleminhas de imagem e do som, mas uma grande mensagem, nos trouxe esse Jesus tão próximo de nós, que nos faz pensar, né, nos nossos preconceitos, em tudo isso. E então quero agradecer muito a ele, agradecer a presença de todos, dizer que hoje o Fernando estava fazendo palestra, né, em outro centro, acho que no Facebook de outro centro. Aí a Luciana, minha filha, nossa filha que está aqui no Zoom dela, nos auxiliando. E agora nós vamos passar para a prece final e eu vou pedir para o Gilberto fazer a prece para a gente. Vou colocar uma música, vocês me falam se tiver alta ou baixa, tá bom? Gilberto. Só um minutinho. Tá bom o som? Eu agradeço a oportunidade que tivemos, unidos pelo pensamento, pelo coração, unidos pelos sentimentos, e todos buscamos de nos melhorar, e de entender a mensagem crística que vem até nós através de palestras como essa, através de ensinamentos cristãos, através da doutrina espírita e de tantas outras doutrinas que trazem a mensagem de Jesus. Que Jesus é amar ao próximo de uma forma simples, pura e sem cobrança, e agradecer a Deus por tudo que temos. Nos conectando ao plano espiritual de bondade, projetando nossas mentes, nosso espírito, nosso coração, para que atinjamos os planos vibratórios de luz e entremos em sintonia com os pensamentos que vibram em harmonia com a mensagem de Jesus. Entrando em contato com os sentimentos que vibram em harmonia com os sentimentos de Jesus. Em sintonia com o plano espiritual de espíritos bondosos que aprenderam, através de vidas, a amar incondicionalmente, a não cobrar e a sempre trazer em si o sentimento de gratidão. Que tocados, envolvidos por esses sentimentos, por esses pensamentos de luz, que absorvemos do plano espiritual, que possamos manifestar no nosso dia a dia, na nossa caminhada, no nosso trabalho, dentro da nossa casa, na rua, incondicionalmente até com aqueles que nós não conhecemos de próximo, os sentimentos de fraternidade, de solidariedade e de gratidão. Para que assim, tentando ter Jesus como modelo e guia, através dos sentimentos que ele pregou que tivéssemos, através dos pensamentos que ele nos incentivou e cultivássemos, possamos caminhar, pelo menos, na forma que Jesus esperou que caminhássemos.
E estando em sintonia com o Pai e com Jesus, nos sentimos bem, nos sentimos fortalecidos, preparados, saudáveis, e acima de tudo amados por esse mestre querido. Tanta coisa deixou de luz, um ensinamento para nós todos. Mas temos o pensamento, o coração por todo aquele agora que esteja em uma cama de hospital. Direcionemos nossos pensamentos, o nosso sentimento daqueles que estão sofrendo atrás das grades dos presídios. Busquemos levar nosso sentimento de consolo a todos aqueles que perderam temporariamente seus entes queridos por essa doença que vivemos e tantas outras situações que nos afastam nessa vida daqueles que nos amamos tanto. Manifestemos nossa solidariedade por todo aquele que está no erro e precisa buscar o caminho para si. Enfim, mestre querido, Jesus amado, temos um sentimento de gratidão imensa por tudo que veio nos ensinar e daqui deixou para nos conduzir. Acima de tudo, fiquemos na tua paz. Que assim seja e Deus nos abençoe sempre. Então, depois dessa prece, nós encerramos a nossa reunião, né? Boa noite a todos. Desejamos uma boa semana e que a semana que vem... Ok, gente, agora pelo menos vê um pouco, né? Agora ficou bom, agora ficou bom. Elias, excelente palestra. Muito obrigada, Elias. Muito obrigado a todos. Um abraço. Parabéns, Elias. Muito bom, viu? Parabéns à palestra e também às orações. Então, tudo de bom. Desculpa qualquer transtorno aí, viu, gente? Não foi por minha vontade, viu? Um abraço. Imagina, mas deu tudo certo. Parabéns, Elias. Abraço, Elias. Boa noite, então. Até a semana que vem, viu? Boa noite a todos. Boa semana. Muito obrigado. Tchau, Thiago. Até mais. Abraço. Saudade de todo mundo. Boa noite, uma boa semana para todos. Boa noite, boa semana. Tchau, filhinha. Tchau. Guilherme está sumido. Boa noite, pessoal. Guilherme saiu.